Então, queridas irmãs e irmãos, dando continuidade ao projeto Evolução em Dois Mundos, vamos apresentar hoje o capítulo 8º, intitulado Evolução e Metabolismo. Neste capítulo, nós vamos abordar os itens que se seguem: suprimentos da vida, fases progressivas do metabolismo, excitações químicas, administração do metabolismo, acumulações de energia espiritual, impulsos determinantes da mente e, finalmente, metabolismo do corpo e da alma. Neste item primeiro, intitulado Suprimentos da Vida, André Luiz começa dizendo que a chegada dos princípios inteligentes no mundo e sua expansão assemelha-se a um exército que organiza sua própria cobertura de suprimentos. Bactérias lavram o solo para a proliferação das plantas. Ocorre a criação da atmosfera adequada ao reino animal. E uma diversidade dos animais permite a expansão do instinto no rumo da inteligência. É natural que André Luiz diga, porque a chegada dos princípios inteligentes na Terra permitiu que toda essa expansão biológica acontecesse. E, sobretudo, que esses seres pudessem extrair do ambiente os seus elementos nutritivos. O metabolismo, então, tem a ver com esse aspecto relacionado à nutrição e ao funcionamento dos organismos, conforme nós vamos ver. As bactérias que lavram o solo são citadas principalmente as ferrobactérias, as sulfobactérias e as nitrobactérias. As ferrobactérias, elas metabolizam óxido de ferro e manganês, que ficam depositados na carapaça de bactérias do gênero Leptotrix. As sulfobactérias, elas são habitantes de sedimentos de baixo teor de oxigênio, principalmente no Oceano Pacífico Sul. E as nitrobactérias, do gênero Nitrobacter, são bactérias que transformam os nitritos em nitratos. Bom, a palavra metabolismo, ela vem do grego metabolê, que significa mudança, modificação. Na verdade, o metabolismo, essa mudança, essa modificação, tem a ver com o conjunto de todas as reações químicas do organismo necessárias à formação, desenvolvimento e renovação das células. Quer dizer, as reações químicas que visam a produção de energia necessária às funções biológicas em todos os seres vivos. Então, se nós considerarmos um organismo vivo e considerarmos que este organismo tem que ter um conjunto de reações químicas complexas para produzir todas as substâncias necessárias à vida, nós chamaremos isso então de metabolismo. Bom, agora recordando que a nutrição é propriedade fundamental da vida orgânica e todo ser vivo ele necessita retirar substâncias nutrientes do meio ambiente. Essas substâncias passam pelo mecanismo da digestão, absorção celular, síntese de substâncias através das reações químicas, são substâncias vitais, e, finalmente, a excreção de produtos que não são mais necessários à célula. Então, esses produtos químicos finais são eliminados. Esse processo consome energia bioquímica nessas funções. Então, isso aí realmente é o metabolismo no qual estamos falando. Matéria e energia. André Luiz vai mais longe ainda, dizendo que, claro que no metabolismo se consome energia, principalmente energia química, mas que no fundo tem origem na energia solar, conforme nós vamos ver pela fotossíntese. Mas André Luiz diz uma coisa mais interessante até do ponto de vista espiritual. O seguinte, que toda a matéria é energia tornada visível. E
Toda a energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos. Isso é um conceito que expande terrivelmente, enormemente, né, a compreensão da energia, porque torna a energia divina. Ou seja, todo o universo tem que ser envolvido pela energia que vem diretamente do Criador. E ela, então, se diversifica e se multiplica em várias formas. A energia da luz solar, por exemplo, transforma-se em vida por intermédio das células vegetais e animais. Todas as células necessitam de energia para manter a sua estrutura organizada e desempenhar as variadas atividades mecânicas, elétricas e químicas que constituem os seus processos vitais, ou seja, o seu metabolismo. É extraído do livro A Célula, Biblioteca Científica Life. Então é bem importante que a gente lembre disso, porque durante o desenvolvimento dessa exposição, nós vamos explicar as formas de energia, como são produzidas, e a utilização dessa energia no metabolismo e a fonte de onde a energia provém. Então vejam bem, atividades mecânicas, elétricas e químicas dos processos vitais. Houve necessidade, no início da formação do nosso planeta, que a Terra na fase inicial estava extremamente aquecida, houve necessidade da formação de uma atmosfera primitiva. É claro que o nosso planeta, com a temperatura muito elevada, né, no início da formação planetária, dificultava essa formação, né, inicial da atmosfera. Mas depois, progressivamente, o vapor d'água existente na atmosfera e outros gases associados, como, por exemplo, o dióxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio, o ácido sulfídrico, o monóxido de carbono, fazendo parte dessa atmosfera primitiva, continha pouco ou praticamente nenhum oxigênio. Mas a condensação do vapor d'água progressivamente levou a chuvas torrenciais, e essas chuvas se repetiram indefinidamente até que ocorreu o resfriamento da crosta terrestre. E com o resfriamento houve a possibilidade de se formarem os mares primitivos, os mares mornos do nosso planeta. Nestes mares ocorreu a formação espontânea de moléculas orgânicas por ação da luz solar, da eletricidade, da radiação ultravioleta e do calor. Nós vamos ver que experiências laboratoriais demonstraram a possibilidade do surgimento de moléculas orgânicas a partir da ação de todos esses elementos citados. Essas moléculas orgânicas fundamentais, elas tornaram-se um material básico para formar moléculas cada vez maiores, as chamadas macromoléculas, que de alguma forma interagindo entre si, acabaram por evoluir para os primeiros seres vivos, que são células muito primitivas. O experimento famoso que ficou registrado na história da biologia é o experimento de Stanley Miller, feito em 1952, para demonstrar a possibilidade da formação dessas moléculas orgânicas na fase inicial da nossa atmosfera primitiva, conforme nós já dissemos. Vamos falar um pouco sobre esse experimento, muito interessante. Está aí o nosso Stanley Miller, em 1952, ainda jovem, pós-graduando, e tinha montado todo o esquema, né, dos aparelhos que ele poderia produzir esse experimento, e ele estava produzindo uma tese de doutoramento na ocasião, e o seu orientador foi o Dr. Urey, que era um grande químico e que participou também da experiência, mais na condição de orientador. Na verdade, o próprio Stanley Miller, jovem ainda, desenvolveu o equipamento e produziu a experiência recolhendo amostras de moléculas orgânicas formadas desta maneira. Então, se nós acompanharmos a figura que está ali representada, nós vamos ver que há um compartimento de água, que é representado como compartimento oceano,
Esta água é submetida a um calor e produz vapor d'água que sobe por essa tubulação de vidro. E este vapor necessariamente tem que passar por este ambiente que está aqui montado com 2 eletrodos, produzindo constantemente descargas elétricas entre eles. E neste ambiente nós temos alguns gases, como está ali demonstrado na figura: vapor d'água, temos nitrogênio, temos amônia, hidrogênio, gás carbônico e metano, que supõe-se que esses gases teriam existido nessa atmosfera primitiva, exposta às chuvas torrenciais, portanto, muitas descargas elétricas, radiação ultravioleta, calor e outros elementos presentes que pudessem determinar a formação dessas moléculas orgânicas. Então, essas condições primitivas teriam levado ao surgimento. E eles tentaram reconstituir isso em laboratório através desse experimento engenhoso. Quer dizer que dentro daquele compartimento nós temos esses gases que estão permanentemente submetidos às descargas elétricas. E logo abaixo tem uma espiral, como se fosse um condensador, e as substâncias aqui produzidas pelas reações químicas, induzidas até pelas descargas elétricas, que fornecem energia para essas reações, produziram substâncias que, descendo por esse tubo, poderiam ser recolhidas aqui, né, nesse setor onde ele poderia retirar as amostras químicas para estudo. Esse trabalho foi publicado em 15 de maio de 1953, numa revista muito importante, que é chamada revista Science, que é uma publicação muito respeitável. O Dr. Stanley Lloyd Miller nasceu em 1930, ele é americano, desencarnou até mais recentemente, em 2007. Formou-se em Química pela Universidade da Califórnia e, em 1951, fez um doutorado na Universidade de Chicago. E, na verdade, assim, ele formou-se em Química pela Universidade da Califórnia em 1951 e fez um doutorado na Universidade de Chicago em 1954. Neste período intermediário entre ele ter se formado e ter ido para a Universidade de Chicago, é que ele teve a oportunidade de, na própria Universidade da Califórnia, realizar esta experiência que tornou muito famoso no mundo científico, chamado experimento de Miller, ou também chamada de sopa orgânica. Ele foi publicado, conforme já dissemos, em 15 de maio de 1953, na revista Science. Isso representou um impacto muito grande no mundo científico da época, e foi, então, a primeira demonstração de como moléculas orgânicas poderiam ter surgido nas condições especiais do nosso planeta, da nossa Terra primitiva. Está aqui o Dr. Miller, em foto mais recente, com seus 70 e poucos anos de idade, antes dele desencarnar, e recordando o experimento, que relaciona a possibilidade de formação de substâncias na atmosfera primitiva, nós temos que a formação espontânea dessas moléculas orgânicas. Ora, se elas se formaram na própria atmosfera, o oceano, que já era um caldo tépido, interagia com essas substâncias que desciam pela chuva. Então, o próprio oceano recebeu substâncias possivelmente sintetizadas na própria atmosfera, no meio gasoso. Conforme já dissemos, existiam gases, provavelmente hidrogênio, metano, amônia e água, em forma de vapor, e sob a luz solar, calor, descargas elétricas, radiação ultravioleta, criou-se condição química de produzir aminoácidos e outras substâncias. Ora, os aminoácidos são a base da formação das proteínas. E as proteínas são os tijolos das células, são as moléculas que organizam e estruturam as células. Então, numa próxima etapa, nós vamos partir para a formação de macromoléculas, depois de formar essas moléculas orgânicas fundamentais. E nas macromoléculas, elas de alguma forma vão se organizar para constituir os primeiros seres vivos unicelulares primitivos. É claro que a ciência ainda desconhece muitos detalhes dessa etapa da formação dos primeiros seres vivos, mas há
um consenso entre os cientistas de que a formação das macromoléculas acabaram por permitir a organização destes primeiros seres vivos. Nós temos aqui exemplo de células bem primitivas, que são células chamadas procariontes, porque são células que não têm núcleo, elas são destituídas de núcleo. O material genético fica espalhado aqui pelo citoplasma da bactéria. O exemplo bem conhecido são as cianobactérias, que são bactérias que vivem em colônias, como se fossem colares, né, unidas entre si, e essas bactérias já são fotossintetizantes, né? Já chamadas antigamente algas azuis, não, cianofícias, modernamente já se chama de cianobactérias, porque elas são mais aparentadas com bactérias do que com as algas, mas elas são fotossintetizantes ou fotossintetizadoras. Neste caso, elas são capazes de produzir seu próprio alimento e liberar oxigênio na atmosfera primitiva. O metabolismo, certamente naquela fase inicial, ele começou a passar por uma evolução, porque as células primitivas tiveram que criar os seus mecanismos próprios para a geração de energia e produzir moléculas orgânicas por reações químicas de síntese, que são necessárias ao funcionamento, ou seja, ao metabolismo e à reprodução destas células primitivas. Teve que haver um uso controlado da energia metabólica, porque isso era essencial para o exercício de todas as atividades celulares. Todas as células, então, passaram a utilizar uma molécula muito especial chamada ATP, que é o trifosfato de adenosina, molécula essa que serve de fonte de energia metabólica para controlar todas as suas funções, as funções celulares de absorção, síntese, excreção, movimento, reprodução celular e outras. Nós temos aqui a estrutura química complexa da molécula de ATP, observando, né, que nós temos aqui uma molécula de açúcar que é chamada ribose, nós temos aqui uma base nitrogenada, adenina, e nós temos aqui um grupo fosfato. Ele é trifosfato porque são 3 grupos fosfato. A ligação química neste grupo é altamente energética, e quando se desfaz a ligação, libera uma grande quantidade de energia em termos moleculares. Uma coisa interessante chamar a atenção são esses modelos estruturais que os cientistas criam para que a gente tenha um pouco de ideia da organização espacial da molécula. E claro que isso aí é um modelo esquemático, né? Mas cada elemento ali é representado por uma cor própria. Assim é que o carbono está em azul claro, o nitrogênio em azul escuro, o fósforo ele está em cor acinzentada, conforme a gente está vendo aqui. Aqui nós temos o oxigênio em vermelho e, finalmente, o hidrogênio, essas pequenas moléculas brancas. Este conjunto de elementos constituem esta molécula que é a base da geração de energia para todos os processos metabólicos celulares. Mas essas células primitivas, elas tiveram que criar mecanismos de produzir o ATP. E a primeira etapa química de formação de ATP foi por um sistema de reação chamado glicólise. Nós temos que lembrar que, na época, a atmosfera terrestre era anaeróbica, ou seja, não havia oxigênio na Terra primitiva. E, na ausência de oxigênio, era possível desenvolver reações dessa natureza, como a glicólise. Essas primeiras reações para a geração de energia, elas atuavam na quebra de moléculas orgânicas semelhantes à glicólise. Quer dizer, a forma de quebra de molécula orgânica é denominada glicólise. E essas moléculas, elas geravam de alguma forma energia por esse mecanismo de quebra. Evidentemente que não era uma reação tão eficiente na geração. Porque, por exemplo, se eu pego uma molécula de glicose, né, e ela passa pelas reações químicas que nós denominamos glicólise, uma molécula de glicose ela vai produzir 2 moléculas de ácido lático.
e vai gerar, além disso, 2 moléculas de ATP. Então, nesta primeira etapa, já chamada glicólise, em que ocorre a quebra das moléculas de glicose, transformando em ácido lático, só geram 2 moléculas de ATP por cada molécula de glicose que sofre a quebra química de suas ligações. É interessante também a gente observar a questão do ácido lático. Na nossa musculatura acontece a formação do ácido lático pela quebra de glicose por outras formas de reações químicas. Mas se nós fizermos um exercício muito intensivo, nós teremos dores musculares. Isso, em parte, se deve a um acúmulo excessivo desse ácido lático nas nossas fibras musculares. Isso é só uma informação que é uma curiosidade científica, mas é interessante lembrar disso. A geração de ATP significava fonte de energia para direcionar outras reações metabólicas. Mas durante algum tempo a vida na Terra ficou nessa primeira etapa de geração de energia, mas certamente alguns milhões de anos adiante evoluiu para a chamada segunda etapa evolucionária, que é a origem da fotossíntese, que é uma forma mais eficiente de geração de energia. As primeiras bactérias fotossintéticas desta segunda etapa evolucionária química, de processos químicos, essas primeiras bactérias surgiram mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Depois foram surgindo algas e vegetais mais primitivos, com clorofila também, e que puderam desempenhar ações fotossintéticas da mesma forma que as primeiras bactérias o fizeram. Nós temos então a luz solar, na presença de clorofila, e tendo gás carbônico e água, nós vamos desenvolver as reações químicas complexas da fotossíntese, que vão gerar nutrientes para as bactérias e para os vegetais em geral, e libertar oxigênio na atmosfera. Então nós temos ali a reação química clássica da fotossíntese, apresentada de forma muito sintetizada, muito objetiva, né? Muito simplificada. Nós temos 6 moléculas de gás carbônico que vão reagir com 6 moléculas de água sob a ação do Sol e da clorofila. Nós produziremos então uma molécula de glicose, que é o C6H12O6, é uma molécula de glicose, e teremos liberadas na atmosfera 6 moléculas de oxigênio. Então, numa reação de 6 moléculas de gás carbônico com 6 de água, nós vamos produzir uma molécula de glicose, que é nutriente para os seres vivos, e vamos liberar 6 moléculas de oxigênio na atmosfera. Como a nossa atmosfera primitiva era pobre de oxigênio, por este mecanismo da fotossíntese, através de milhões e milhões de anos, foi possível gerar uma quantidade de oxigênio apreciável, que constitui hoje parte substancial da nossa atmosfera. As reações obtêm o oxigênio livre como um produto secundário. E, como dissemos, por milhões de anos consecutivos, ocorreu o enriquecimento progressivo da nossa atmosfera com este gás vital. E hoje vemos na poesia e na melodia referências interessantes que nós destacamos uma do Caetano Veloso, que fala sobre a fotossíntese de uma maneira muito delicada, de uma maneira muito poética, quando ele fala das plantas, em que ele diz: luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Isso é uma música desse extraordinário compositor brasileiro, contemporâneo, e que fala com muita graça da presença da fotossíntese nos vegetais. Vocês, observando este poema, vão perceber isso com exatidão. Agora nós vamos para uma terceira etapa evolutiva do processo de produção de energia, que é o chamado metabolismo oxidativo. Veja bem, o oxigênio atmosférico ele representa uma forte vantagem evolutiva para os organismos capazes de usar oxigênio nas reações produtoras de energia. Dizem os biólogos, uma forte vantagem evolutiva.
Por quê? Porque a molécula de oxigênio ela é altamente reativa. E por ser ela dessa forma, foi possível desenvolver reações muito mais eficientes do ponto de vista de liberação de energia do que a glicólise anaeróbica, por exemplo, sobre a qual nós já falamos. Então nós temos aqui uma molécula de glicose reagindo com 6 moléculas de oxigênio, nós teremos a geração de 6 moléculas de gás carbônico mais 6 de água, porém com a geração de 36 a 38 moléculas de ATP para cada molécula de glicose que passa pelo processo do metabolismo oxidativo. Então, essa reação química é altamente eficiente na geração de energia e é o processo mais usado nas células atuais dos seres vivos, em geral. Após a evolução do instinto nos animais, no rumo da inteligência, surge então o homem, plasmando os valores definitivos da inteligência para a humanidade, para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. Então, André Luiz sintetiza, a evolução nestas frases, partindo do instinto e chegando à angelitude. Entramos agora no item 2 deste nosso capítulo, intitulado Fases Progressivas do Metabolismo. Em todos os reinos da natureza, diz André Luiz, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e a preservar-se. Por milhares de séculos, repete as operações da fotossíntese no império verde, pelo qual consome energia luminosa, mas elabora matérias orgânicas, desprendendo o oxigênio indispensável à constituição do ar atmosférico. Ele está sintetizando o que nós já falamos anteriormente a respeito da fotossíntese, mas é o pensamento de André Luiz que estamos colocando agora. Recapitula as operações da quimiossíntese em formas autótrofas, quer dizer, seres que produzem seu próprio alimento, e que, como sejam certas classes de bactérias que se utilizam de energia química para viver através da oxidação de compostos minerais. Interessante nós relatarmos agora sobre os vegetais a experiência de Van Helmont. Os primeiros naturalistas acreditavam que as plantas extraíam os seus alimentos totalmente do solo, que é a chamada teoria do humus. É fácil a gente compreender isso, porque no século XV, XVI, por exemplo, alguém que estudasse lá uma planta, que via essa planta crescer, o primeiro pensamento básico deste cientista, naquelas épocas mais antigas, era imaginar que os seres vivos vegetais extraíam todos os seus recursos do solo para que pudessem crescer. É até razoável que se pensasse dessa maneira. Porém, em 1630, Van Helmont plantou um galho de salgueiro de 2 quilos em 90 quilos de terra e usou apenas água no vaso. Então, pegou um vaso grande com 90 quilos de terra, colocou um galho de salgueiro, uma muda de salgueiro que pesava 2 quilos, mas só regou, não colocou nenhuma outra forma de adubo, nada, regou. Durante 5 anos ele cuidou dessa planta e verificou que o peso do vegetal chegou a 75 quilos. Mas a terra sofreu apenas uma redução de 50 gramas. Ora, se o vegetal cresceu, ele aumentou 75 quilos, e a terra do vaso só perdeu 50 gramas, então não há a menor chance de pensar que é o solo que contribui com os nutrientes para que aquele vegetal cresça. Contribui com a água que a planta absorve. Algum nutriente até sim, mas o principal nós vamos ver de onde vem. O cientista concluiu, da forma que ele poderia concluir na época, que fora a água que nutria a planta. Sim, porque durante 5 anos ele só usou água,
e como não reduziu praticamente nada na terra, e o vegetal cresceu, aumentou 75 quilos, ele tinha que forçosamente concluir que era água. Mas a ciência moderna, depois de descoberta da fotossíntese, sabe, né, os botânicos concluíram isso mais tarde, de que era o gás carbônico da atmosfera absorvido pelas folhas do vegetal, que, se associando no processo da fotossíntese com a água, a luz solar, né, nas folhas, produzia os elementos nutrientes que respondiam por tal crescimento. Mas vejam que esse nosso Van Helmont, ele teve uma ideia extraordinariamente interessante, né, de plantar esta árvore, cuidar dela e comprovar que não eram os nutrientes do solo que representavam toda aquela massa orgânica do vegetal, e sim, depois os biólogos concluindo, o próprio gás carbônico da atmosfera. Ele foi médico, químico e fisiologista, ele era de origem belga, rejeitou a teoria dos 4 elementos de Aristóteles, contudo, concordou que ar e água eram elementos. Foi o primeiro a considerar a produção de gases durante as reações químicas, introduzindo o conceito de gás como terceiro estado de agregação da matéria, porque até então não se tinha muita noção da existência dos gases. Vejam que ele nasceu em 1579 e desencarnou em 1644, então ele foi um precursor da química e de certos aspectos da biologia moderna. Então, recordando a fotossíntese, nós temos aqui uma árvore exposta à sua copa com muitas flores, exposta à energia solar, né? Essas folhas vão absorver o gás carbônico do ar e, com a ação da água que vem pelas raízes, que é sugada pelas raízes do vegetal, ocorre nas folhas e nos caules a reação da fotossíntese, que acaba por produzir glicose, que é um elemento nutritivo, e liberar o gás oxigênio na atmosfera, gerando todo esse verde maravilhoso que cobre a nossa terra de forma luxuriante em muitos lugares. Recordando que a quimiossíntese, que é um processo mais primitivo da produção de energia, ele ocorre como produção de matéria orgânica a partir de gás carbônico e água e outras substâncias inorgânicas. No caso, a quimiossíntese. Então, ele vai utilizar-se de substâncias inorgânicas para produzir a energia, né? Como, por exemplo, amônia, ferro, nitrito e enxofre, sem a necessidade da energia luminosa. E essa quimiossíntese, repetimos, ela é realizada por algumas bactérias autótrofas, como as ferrobactérias, que já citamos, as sulfobactérias e as nitrobactérias, lembrando apenas que o processo complexo da quimiossíntese se divide em 2 fases, e nestas fases acontecem todas as reações necessárias à produção dos nutrientes celulares. Falando agora sobre a respiração, André Luiz disse: gradativamente, no domínio vegetal, assimila o elemento espiritual os mecanismos mais íntimos da respiração, absorvendo o oxigênio e eliminando o gás carbônico pelos estômatos e pneumatóides, cutícula e lenticelas, de modo a conduzir o oxigênio sobre as matérias orgânicas para a formação de produtos de desassimilação e projeção de energia. Então, ele falando sobre a respiração nos vegetais, ele cita esses termos técnicos relacionados à botânica, que nós vamos procurar explicar o significado de cada um deles. Os estômatos. Os estômatos são pequenos orifícios da epiderme das folhas, relacionados com a troca de gases e água entre as folhas e o meio ambiente. Assemelham-se a um orifício alongado. E vemos aqui embaixo, né, a nível de microscópio, porque esses poros são microscópicos, né, vemos o orifício alongado, que está protegido na sua entrada por 2 células côncavas. Então, esse estômato, né, com células, ele guarda
e essas células que guardam a sua entrada, permite a abertura, né, do chamado ostíolo, e que há então trocas gasosas e troca de água com o meio ambiente através desses pequenos órgãos das folhas e dos caules. Temos também os chamados pneumatódios, são certos tipos de plantas do mangue que possuem nas raízes estruturas chamadas pneumatóforos. Aqui nós vemos, né, os pneumatóforos, que em ponto maior eles apresentam esse aspecto. Eles estão cobertos com os pneumatódios. Então, os pneumatóforos aqui vistos, e examinando os pneumatóforos, vamos ver os pneumatódios dispersos na sua superfície. Então, eles possuem raízes chamadas pneumatóforos com orifícios chamados pneumatódios para a respiração e são responsáveis pela troca gasosa entre a planta e o meio ambiente. O terceiro termo citado são as lenticelas, que é um termo também usado em botânica, que são órgãos de arejamento encontrados nos caules das plantas, com aspecto de pequenas aberturas que permitem as trocas gasosas com o ambiente. E, finalmente, o quarto termo a que André Luiz se refere chama-se cutícula. Ora, as células epidérmicas das folhas e dos caules produzem substâncias impermeabilizantes. E essas substâncias formam uma película sobre as folhas e os caules, denominada cutícula, que reduz a perda de água do vegetal e protege a planta contra agressões do ambiente. Então, nós estamos vendo aqui uma figura microscópica, um corte numa folha, e vemos na camada mais superficial, a semelhança da pele humana, a chamada cutícula, que é uma camada que impermeabiliza a folha e reduz a perda de água, protegendo o vegetal. Agora, falando do meio ambiente pobre em matérias orgânicas. O elemento espiritual, em meio desprovido de matérias orgânicas, qual acontece com as nitrobactérias, as sulfobactérias e as ferrobactérias, através do mecanismo da oxidação, elas vão produzir substâncias químicas, como amoníaco e nitritos, ácido sulfídrico e óxido ferroso, que serão base para a formação de outros compostos químicos importantes para o metabolismo. Recordando, como já mostramos no início, as bactérias que lavram o solo, né, que trabalham óxido de ferro e manganês, que trabalham substâncias à base de enxofre e outras que transformam os nitritos em nitrato no solo para que possam produzir elementos necessários ao metabolismo de outros seres vivos. Então, por essas atividades infinitamente repetidas, habilita-se o princípio inteligente ao ingresso no reino animal, onde desenvolverá a técnica da elaboração automática de catalisadores químicos, que são as enzimas. Esses catalisadores são desenvolvidos para transformar matérias orgânicas complexas em recursos assimiláveis pelos seres. Produz, então, diástases, né, que são enzimas diversas, como sejam as proteases, as enzimas, entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. Então, essa é a chamada elaboração automática de catalisadores químicos. O que são os catalisadores químicos? Eles são substâncias que participam de uma reação química, acelerando-a, porém, sem alterar-se no curso da reação, podendo ser reutilizados os catalisadores. Então, isso é muito interessante, porque ele influi na reação, mas ele, como substância, não se altera, ele pode ser reutilizado, conforme consta da obra Biologia Moderna. Não existiria a vida, tal qual a conhecemos, se não existissem as enzimas. A enzima, tal qual o fole que ativa uma chama apática, pode acelerar enormemente uma reação química, permitindo que uma célula realize em minutos o que, de outra forma, levaria milhares de anos para ser feito. Vejam a sabedoria da natureza, do planejamento das leis divinas em relação à evolução da vida, porque
para que os seres que mantêm uma temperatura constante, igual à nossa, e mesmo para os seres de temperatura oscilante, que costuma ser uma temperatura mais ou menos equivalente à do meio ambiente, certas reações químicas não teriam a menor possibilidade de se processar sem a presença dos enzimas, que são os catalisadores químicos. Por quê? Elas vão principalmente acelerar as reações para que o metabolismo das células tenha sua continuidade normal. Se elas não existissem, imagine uma reação química de milhares de anos, e seria incompatível com a vida. Sem a ação das enzimas, a maioria das reações bioquímicas seria tão lenta que não ocorreria nas suaves condições de temperatura e pressão compatíveis com a vida. As células contêm milhares de enzimas diferentes e suas atividades determinam quais os tipos de reações químicas que devem ocorrer no organismo, conforme encontramos em A Célula, do autor G. Cooper, publicado em 2002. Então, isso é muito interessante, esse conceito da lentidão das reações químicas tradicionais, se não existissem as enzimas. As enzimas, então, entram como que inteligentemente atuando para que as reações se processem aceleradas na velocidade desejada, nem acelerada demais, nem de menos. Há um ponto natural necessário à velocidade dessas reações, comandada pelas próprias enzimas. Conforme nós vamos ver alguns exemplos. Uma das funções básicas de uma enzima é favorecer a união entre determinadas moléculas. São moléculas capazes de reagir, mas estão ainda muito tímidas. Aí vem lá a nossa enzima, cumpre a missão de aproximação dessas moléculas e elas se tornam unidas, são capazes e animadas. E a enzima volta a interagir com outras substâncias porque ela se mantém íntegra. Ela acelerou aquela reação, mas ela se afasta para exercer a sua função noutra área. Alguns exemplos que nós temos. As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores nas reações bioquímicas. Elas possuem determinados encaixes na molécula que se adaptam, né, às outras moléculas em que elas atuam. E elas podem quebrar a ligação das moléculas, podem favorecer a união entre moléculas, conforme mostramos no slide anterior, e podem transformar uma molécula em outra, conforme também nós vamos mostrar. A amilase salivar, que é um tipo de enzima chamada ptialina, que ocorre na saliva, ela quebra o amido em maltose. As chamadas proteases e lipases atuam no nosso processo digestivo, na digestão de proteínas e gorduras. A sacarase é um tipo de enzima que quebra a molécula de sacarose, do açúcar, né, em glicose e frutose. E a zimase é um tipo de enzima que atua na levedura de cerveja, né, com a possibilidade de produzir a cerveja que nós temos aí no mercado, é pela ação desse tipo de enzima. Aqui, por exemplo, a ação enzimática da enzima chamada sacarase. Então, como nós vemos nesta figura, nós temos os sítios, nós temos os encaixes nesta enzima específicos para a molécula de sacarose que ali se aproxima. Então, esses encaixes são específicos. A molécula encaixa-se nestes pontos da molécula da enzima e a própria enzima promove a quebra da ligação glicosídica entre estas duas moléculas da sacarose e temos a formação da glicose e da frutose após a ação desta enzima chamada sacarase. Falando sobre a produção de nutrientes, hormônios e vitaminas, André Luiz continua dizendo que a crisálida da consciência inicia-se na fabricação de prótides, glúcides e lípides e outros meios de nutrição. Aprende a produzir hormônios de crescimento, vitaminas e bastante diversos no ciclo das plantas. Vitaminas são substâncias. O que são vitaminas? São substâncias que necessitamos obter na dieta,
porque o nosso organismo ele é incapaz de produzi-las. São auxiliares das enzimas em várias reações químicas. Ajudam a manter-nos saudáveis. Por isso que a ciência da nutrição, hoje os nutrólogos, os nutricionistas, orientam muito uma dieta saudável. Por quê? Ela deve ser diversificada, porque nós não produzimos as vitaminas, nós necessitamos de ingeri-las em alimentos variados. Essas vitaminas são compostos orgânicos presentes em muitos alimentos. Só que nós temos que diversificar a nossa dieta com verduras, legumes, frutas, cereais, leite, carne, ovos, porque nós temos que ter uma dieta saudável, balanceada, para que nós não tenhamos deficiências vitamínicas. E aqui mostrando várias vitaminas, né, e os respectivos alimentos que contêm essas vitaminas, né? Vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina C, D, K e vários outros tipos de vitaminas aí presentes. Uma dieta saudável, né, é essencial para o funcionamento normal do metabolismo, porque fornece os nutrientes, as vitaminas necessárias, e em caso de falta, nós poderemos ter doenças de avitaminoses graves, como por exemplo de avitaminose de B12, da vitamina D, vitamina C e outras que são muito importantes. É só lembrar o caso dos marinheiros, né, que viajavam longas distâncias e longos tempos dos navios antigos, à vela, e os nutrientes do navio eram muito pobres, e eles desenvolviam uma doença que era escorbuto, principalmente que era deficiência de vitamina C. Centros vitais do perispírito. Tecidos e órgãos se formam nos organismos rudimentares e também os centros vitais do corpo espiritual se organizam em moldes seguros com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica. Partículas essas oriundas das fontes vivas de força que alimentam o universo. Isso é uma informação, vamos dizer, nova para a ciência. A nossa ciência não consegue ainda desenvolver equipamentos que pudessem detectar essas partículas chamadas da vitalidade cósmica e que chegam à Terra como fontes vivas de força, coisa que certamente a ciência do futuro deverá identificá-las, porque nós recebemos muito mais coisas do cosmos do que nós imaginamos. Centros vitais, então, essa figura mostra de uma forma artística essa situação de centros vitais assimilando partículas da vitalidade cósmica oriundas das fontes vivas de forças que alimentam o universo. Entrando no item 3, intitulado Excitações Químicas, André Luiz fala o seguinte: governando as células físicas, os agentes da natureza espiritual se evidenciam em todos os processos de nutrição, motivando as chamadas excitações químicas, também classificáveis como quimiotactismo eletromagnético. Quimiotactismo é uma atração química. O princípio inteligente, então, sob estímulos de atrações e repulsões, ele aure, ele aspira, ele absorve elementos quimiotácticos eletromagnéticos no laboratório das forças universais, através da respiração, para conservar-se e defender-se, preservando os valores de reprodução e de sustentação. O quimiotactismo, que vem a ser quimiotactismo, do latim tactus, significa tato. Então, esse quimiotactismo tem uma atração, uma ação atrativa, ou mesmo repulsiva, entre células e substâncias, causada por uma influência química. Então, pode ser tanto de atração quanto de repulsão. O fluido ou matéria mental tem as suas propriedades quimioeletromagnéticas específicas. Então, esta frase de André Luiz, retirada de outra parte do livro Evolução em Dois Mundos, da página 99, tem a ver com a explicação anterior do quimiotactismo, que são propriedades quimioeletromagnéticas do fluido ou matéria mental. Diz mais ainda, noutra área do livro, na página 169, que o corpo espiritual
nutre-se de sínteses eletromagnéticas auridas no reservatório da natureza. E, olha que interessante, e no intercâmbio de raios vitalizantes do amor, com que os seres se sustentam entre si. Então, o amor funcionando como energia de sustentação entre as criaturas é um conceito muito bonito, um conceito belo, maravilhoso, dos espíritos estarem unidos, né, por essa energia sublime que alimenta as criaturas. Células masculinas dos fetos, né, tipos de plantas, são atraídos pelo ácido málico. Então, um exemplo de quimiotactismo eletromagnético. Os fetos são plantas classificadas como as pteridófitas, como samambaias e avencas, e as suas células masculinas, chamadas anterídeos, que depois evoluem para anterozoides, nadam em direção à célula feminina, chamada oosfera, e fecunda-a. Nós temos aqui os exemplos de samambaias e de avencas que enfeitam os nossos jardins, né? E o mecanismo do quimiotactismo acontece em que o anterozoide, que é o gameta masculino, ele é atraído pela oosfera, que é o gameta feminino, dentro de uma estrutura que é o arquegônio, a semelhança de um útero, né? Então, nas briófitas, o deslocamento do anterozoide em direção à oosfera é um caso de quimiotactismo. A oosfera atrai quimicamente o anterozoide neste fenômeno da fecundação. Outros exemplos, os óvulos de certos peixes e equinodermos, como ouriços do mar, né, sem a presença da fêmea que os libera na água, eles têm o poder, estes óvulos, de atrair os espermatozoides da mesma espécie, porque eliminam substâncias específicas que comandam a atração para a perpetuação da espécie, para o mecanismo da fecundação. Então, nós temos vendo aqui, por exemplo, o caso dos ouriços do mar, nós temos que eles lançam espermatozoides e óvulos na água, e que na água eles se encontram, fecundam e evoluem para a formação da célula-ovo, que vai gerar um novo animal. Esse é um exemplo de quimiotactismo entre os gametas dos ouriços. Entre os animais, as células da reprodução, os gametas, segregam substâncias particulares com que se procuram mutuamente, evoluindo o veículo psicossomático para mais altos níveis de consciência. Essa é a lei da afinidade, manifesta-se primariamente nas mais amplas formas de quimiotropismo, ou quimiotactismo, atração quimioeletromagnética. Quer dizer, a lei da afinidade vem de muito longe, colocada por André Luiz, desde essas atrações primárias entre os seres vivos mais simples. Agora, para mostrarmos a questão dessa atração através do quimiotactismo, né, nós vamos mostrar um filme a respeito do mecanismo da fecundação. O óvulo é eliminado do ovário, captado pela trompa, pelas fímbrias da trompa, penetra então na luz da trompa e vai caminhando em direção ao útero pelos movimentos da trompa. No caminho encontra os espermatozoides que o envolvem, que o cercam, miríades de espermatozoides, e nesse caso aí há uma atração química especial para que determinado gameta penetre, né, no óvulo. Um espermatozoide penetrou, como estamos vendo agora, ele penetrando, né, e apenas o núcleo do espermatozoide continua percorrendo o enorme citoplasma do óvulo, funde-se ao pronúcleo feminino e aí forma o zigoto ou ovo, que já começa a dividir-se em 2 células, em 4 e 8 e assim por diante, em progressão geométrica, formando a mórula. Ela continua pela trompa o seu caminho, até que por volta do 5º dia, aproximadamente o 5º dia, ela chega na cavidade uterina e realiza o fenômeno da nidação. Quer dizer, ela aninha-se na parede do útero para desenvolver o concepto, para desenvolver, então, o novo ser. Certamente que nessa situação aconteceu um quimiotactismo eletromagnético entre os gametas para que
o espermatozoide mais adequado pudesse penetrar o óvulo e fecundá-lo. É como se o óvulo selecionasse o espermatozoide adequado. A reencarnação. A reencarnação, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, ela obedece a princípios embriogênicos automáticos, com base na sintonia magnética. Essa sintonia magnética nós poderemos interpretá-la como esse quimiotactismo eletromagnético entre os gametas. Isso está descrito no livro Entre a Terra e o Céu, entre as páginas 169 e 179, do livro de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Então, há, na verdade, uma sintonia magnética entre os gametas. Em busca de nova forma no útero materno, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática para que possa haver a ligação deste corpo espiritual à célula ovo, na sua formação inicial. Essa redução do perispírito ela ocorre por fortes correntes eletromagnéticas que impõem a esse perispírito a redução. Então é como se o espírito atravessasse um longo túnel simbólico para ligar-se ao ser que vai nascer, porém desde a fecundação, desde a formação da célula ovo.